Olá, tudo bem? Eu sou o Anderson Alves, coach, estrategista humano, e nesta aula eu vou ensinar você como você pode alcançar qualquer resultado na sua vida, mudando as suas crenças, mudando os seus comportamentos, mudando os seus hábitos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre níveis neurológicos, onde aprendemos e como acontece a mudança nas nossas vidas. Beleza? Vem comigo nessa aula, eu tenho certeza que você vai aprender coisas aqui que vão fazer, vão ser verdadeiramente assim um divisor no estado emocional, no estado que você está hoje, nos resultados que você tem obtido na sua vida e com certeza você vai gostar bastante, tá bom? Então, vamos lá, vamos avançar aqui, falar sobre esse tipo de aprendizado que precisamos ter para poder mudar as nossas práticas, comportamentos, a nossa mentalidade. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, você precisa entender que nós temos dois tipos de mente. E eu quero que você, nesse momento, não pense assim, o cérebro, entende? O lado físico, o hardware. Eu estou falando aqui do software, né? Aquilo que está dentro da nossa parte física, que é o cérebro. Dois tipos de mentes. Esses dois tipos de mentes nós podemos também chamar de dois tipos de inteligências. Elas são inteligências diferentes, com linguagens diferentes. E quais são esses dois tipos de mentes? A primeira é a mente consciente. É aquela parte do seu cérebro que você utiliza para você analisar informações. A gente chama de memória curta. É aquela parte do nosso cérebro que você usa ali no momento, na hora, para você pensar, avaliar, medir, decidir, calcular, né? Então, essa parte do nosso cérebro, ela é uma parte assim, limitada. Ela tem um limite porque você não consegue processar muitas informações com a sua mente racional. Quero que você avalie aqui comigo, né? Não tem como você dirigir, conversar com uma pessoa ao mesmo tempo ao telefone e ao mesmo tempo comer. Não dá, porque o seu cérebro ele não consegue ficar focado 100% em mais de três coisas diferentes. No máximo três, e olha lá. A mulher, né, a gente brinca que a mulher ela consegue cuidar de várias coisas ao mesmo tempo e com bastante dedicação, mas tem o seu limite também, né? Então, ela tem uma função. Essa mente racional, essa mente consciente, ela é a parte que nos faz estar ali olhando para o que está acontecendo no aqui e no agora. Portanto, ela é focada no presente e no futuro. Por exemplo, você entra no carro, a sua mente está focada em você dirigir e chegar onde você quer, te levar para onde você deseja. Né? Se você não tivesse a sua mente consciente prestando atenção nesse momento, o que aconteceria? Você iria entrar dentro do carro, iria ficar lá por horas parado sem saber o porquê que você está lá dentro. Ou então você iria entrar no carro, começar a dirigir e você não ia nem se dar conta por que você está dirigindo e para onde você está indo. Então você precisa dessa parte do seu cérebro funcionando perfeitamente para que você esteja focado ali no que você está fazendo naquele momento, beleza? Mas nós temos uma outra parte do nosso cérebro que nós vamos chamar aqui de mente inconsciente, ou seja, aquelas coisas que o seu cérebro tem armazenado e que você não está usando, mas estão lá. Não é porque você não está lembrando, não é porque aquele pensamento não está ativo ali, presente para você, que ele não está ali dentro. Ele está armazenado, mas está numa outra parte do seu cérebro, que é aquilo que você não vai usar no momento. Essa parte do seu cérebro inconsciente, ela trabalha fazendo com que o seu corpo esteja funcionando. Então, por exemplo, você não precisa pensar, olha, meu coração precisa bater agora. Não, o seu corpo está funcionando, seu coração está batendo, os órgãos do seu corpo estão funcionando, porque existe uma parte do seu cérebro que está mandando essa informação e vai manter você saudável, funcionando. Ele é responsável pela sobrevivência. Então, essa parte do seu ser, ela funciona de maneira remota, inconsciente, mesmo que você não perceba e não esteja atento para isso. E essa memória é ilimitada, ela é praticamente ilimitada. Ela pode processar milhões, milhões e milhões de informações ao mesmo tempo, né? Então, usando ainda o exemplo do carro, se você não sabe dirigir, você precisa entrar no carro, sair para dirigir e chegar em algum lugar, possivelmente você vai se dar conta
na hora que você entrar dentro do carro, que você não sabe dirigir e que você não sabe nem direito onde coloca a chave, como faz o primeiro passo, o segundo passo, para você poder sair com o carro. Mas se você já aprendeu a dirigir, você fez aulas, tudo mais, você pode ter certeza que você estava usando a mente consciente no momento das aulas, onde você estava captando todas as informações necessárias, mas com o tempo que você fez aquilo por várias vezes, aquelas informações elas foram para a mente inconsciente, elas ficaram armazenadas lá. Então, quando você entra no carro para dirigir e ir para algum lugar, provavelmente você nem pensa muito no que você está fazendo, você simplesmente entra no carro e faz inconscientemente todas as ações que você precisa, porque aquilo, a sua mente consciente vai trazer a memória para que você consiga fazer aquilo, e muitas vezes você faz inconsciente, certo? Então ela processa milhares de informações ao mesmo tempo. O que eu estou fazendo aqui, para onde eu estou indo, como dirige, como que sai com o carro, onde eu vou estacionar, qual que é a estrada que eu pego, e muitas vezes você nem se deu conta de que todas essas informações estavam acontecendo simultaneamente e elas estavam sendo trazidas pelo seu cérebro inconsciente, a sua mente inconsciente, para que você pudesse sair de onde você está e chegar onde você deseja em segurança, certo? Então, esse é o objetivo da mente consciente. Ela guarda as informações que são importantes, que você acredita que são importantes para que você as use no momento adequado, certo? Sempre pensando na sua preservação e na sua proteção. Então, ela é focada no passado e no presente, então ela traz informações que estão armazenadas há algum tempo para o presente, para que você tenha êxito no que você está fazendo ali naquele momento. E ela é responsável, como eu disse, pelo funcionamento do seu corpo. Todo o nosso ser está funcionando porque tem uma parte do nosso cérebro que, mesmo que você não perceba, mas ela está mandando informações para o seu corpo para que ele funcione. Beleza até aqui? Então vamos lá. O que isso tem a ver com as nossas mudanças e onde essas mudanças acontecem? Então, primeiro, as mudanças na nossa vida, os resultados que nós obtemos, eles são frutos da nossa memória inconsciente. Então, está tudo armazenado lá dentro do seu inconsciente. Aquilo que você tem como verdades, como crenças, como costumes, hábitos, comportamentos, sentimentos, está tudo armazenado na sua memória inconsciente. Então, se eu quero produzir uma mudança numa pessoa, se eu quero produzir uma mudança na minha vida, eu preciso acessar a minha memória inconsciente e saber o que tem registrado lá dentro a respeito daquilo que eu quero mudar. Se eu quero mudar a minha vida financeira, o que está armazenado dentro de mim, lá na caixinha do dinheiro, por exemplo, da prosperidade financeira? Quais são os pensamentos, as crenças, o que está lá dentro acerca disso? Porque se eu não acessar essa parte inconsciente e quiser apenas mudar a minha vida financeira, pensando apenas em comportamento, o que vai acontecer? O seu cérebro, quando você pensar em se comportar diferente com o dinheiro, ele não tem a informação que você precisa para chegar onde você deseja. Então você vai ter um pensamento limitante ou uma crença limitante que vai limitar você àquela prosperidade. Então, você quer mudar? Quer ter resultados diferentes? Você precisa acessar a sua mente inconsciente para mudar o resultado que você deseja. Então, você muda lá os pensamentos, muda os comportamentos, você vai acessando a sua mente inconsciente através das técnicas que eu vou te ensinar aqui. Primeiro, eu estou te dando informações, mas eu vou te mostrar como você vai produzir essa mudança na sua vida, tá certo? Então, é lá que estão guardadas as nossas crenças, os valores, os hábitos, as experiências que você teve no decorrer da sua vida a respeito de tudo. Tudo. Então, no decorrer da sua história, algumas coisas foram colocadas lá no seu inconsciente e você não percebeu. Então, o que é uma crença? Crença é tudo aquilo que foi aprendido no decorrer da sua vida. E você assimilou como uma verdade para você, e a sua mente inconsciente, para deixar a sua mente consciente livre, disponível para o momento, a sua mente inconsciente pegou aquela informação e armazenou no inconsciente, para que você possa usar aquilo no momento que você precisar daquela informação. Então, tudo que você aprendeu no decorrer da sua vida
foi assimilado como uma verdade, absorvido pela mente consciente e está aí dentro da sua mente. Então, você pode assimilar essas crenças e interpretar essas crenças de duas maneiras. Primeiro, crenças limitantes e, segundo, crenças fortalecedoras. O que é uma crença limitante? É uma verdade que você assimilou lá e colocou na sua mente inconsciente, que você tomou como verdade, né, obviamente, porque a verdade é aquilo que você assimila para você. Então, ficou lá armazenado como uma crença na sua mente. Só que hoje você quer alcançar um objetivo na sua vida, mas essa crença que está lá armazenada inconscientemente está impedindo você de ter os pensamentos, os comportamentos, os sentimentos e as ações que você precisa para chegar onde você quer. Então, se você tem uma crença limitante, essa crença limitante ela é limitante porque ela está limitando, impedindo você de se comportar, pensar e agir da maneira que você deveria para chegar onde você quer. Você entende agora o poder e a força, o peso que tem uma crença na nossa vida? Então, por exemplo, se você tem uma crença aqui, eu coloquei um quadro aqui só de exemplo, né? Crenças limitantes. Eu nunca vou conseguir. Já pensou quantas vezes você deixou escapar na sua boca coisas que estão aí dentro armazenadas? Tipo, eu nunca vou conseguir ser feliz. Eu nunca vou me casar. Eu nunca vou conseguir ter, sei lá, condições financeiras para ter a minha casa. Eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou conseguir. Isso nunca vai dar certo. Isso aí são crenças. Porque se você acredita que você nunca vai ser feliz, por mais que você busque a felicidade, no final das contas você vai se comportar da maneira que a crença que está lá na sua mente funcionando. Então, se você, por exemplo, pensa, eu nunca vou ser feliz no meu casamento, essa crença vai fazer com que você brigue muito no seu casamento e que haja muito desentendimento e possivelmente você vai ter inúmeros divórcios. Até muitas vezes pessoas que creem assim, olha, eu acredito que casamento não dá certo. Então, se você tem uma crença inconsciente lá dentro e você tenta se casar, por mais que você tente, você sempre vai voltar ao estado que a sua crença, que você armazenou lá, tem na sua mente. Então, o que é uma crença fortalecedora? É aquela crença, o estado que ela vai produzir um estado emocional de poder para você chegar onde você deseja. Entende? Então, tem que ter esse alinhamento. O que difere uma crença limitante para uma crença fortalecedora é se ela contribui ou atrapalha eu chegar onde eu quero. Espero que tenha ficado claro aí. Beleza? Então, vamos lá. Como que as crenças são formadas? Em primeiro lugar, uma crença ela é formada com você desde pequena. As informações que foram chegando até você desde a sua infância. Desde lá, até, eu diria até do ventre da sua mãe. Todas as informações que você recebeu e chegou até você, e aquilo foi assimilado pelo seu cérebro e armazenado dentro de você, aquilo virou uma crença. Então, os estímulos do ambiente, as situações que aconteciam ao seu redor, sabe? Uma vida de escassez, uma vida de abundância. Você veio de uma família muito pobre, de uma família de pessoas dependentes químicas, dependente do álcool, das drogas, era muita briga, muito desentendimento. Possivelmente você assimilou dentro de você crenças acerca de família, acerca de relacionamento, acerca de beber. Então, por exemplo, tem pessoas que elas não bebem, não é porque ela tem uma fé cristã evangélica. Tem pessoa que não bebe porque ela tem uma crença que o álcool ele é ruim. Ele acredita que quem bebe, ele vai destruir a vida dele. Então, para essa pessoa, não vai existir nunca para ela beber formalmente, ou beber, formalmente não, mas beber, enfim, num ambiente social entre amigos, tal. Não, para ela não existe isso. Então, se essa pessoa vir a beber, você pode ter certeza que ela tem uma tendência muito grande a se tornar alcoólatra. Então, é por isso que você vai ver pessoas que cresceram em família de pessoas alcoólatras e ela tende a ser alcoólatra, porque virou uma crença lá dentro dela, entende? E aí entra nesse segundo ponto, as experiências vividas. O que você viveu na sua vida, e não precisa ser somente na infância.
né? As experiências que você teve com a sua família, a experiência que você teve com dinheiro, a experiência que você teve com o sexo oposto, né? E isso tem formulado as crenças acerca do sexo oposto, né? Do homem, da mulher, do casamento, relacionamento, namoro. O que mais? Experiência que você viveu no trabalho, né? Talvez você já tenha sido humilhado no seu ambiente de trabalho. Então você formulou crenças sobre liderança. Você foi, por exemplo, humilhado pelo seu líder ou pelo seu chefe, e agora você tem uma crença acerca de liderança e da sua chefia. Então você tem dificuldade com autoridades. Você começa a ter dificuldades. Então, todas as situações do ambiente ou da sua vida, tudo que você viveu, acaba se tornando uma crença dentro de você. Uma outra coisa são as imagens que foram construídas dentro de nós. Você sabe que outro dia eu estava dando uma palestra e eu falei sobre o medo de barata, né? Que às vezes tem homens assim, inclusive assim de um porte físico muito grande, muito forte, mas ele morre de medo de barata. Então ele tem coragem de enfrentar numa luta até duas, três homens do tamanho dele. Ele não tem medo, mas ele tem medo de barata. Então, qual é a imagem que aparece na mente dele quando ele vê uma barata? Então foi construída uma imagem lá. Talvez quando pequeno ficavam falando, olha, que barata é venenosa, ou que ela morde, e que barata é um bicho muito nojento, e coisa e tal, e aquilo virou um trauma dentro da criança. Só que quando adulto, essa imagem está formada ainda lá no inconsciente dele. Então, todas as vezes que ele vira uma barata, não adianta. O cérebro vai trazer aquela informação. Vai trazer e a pessoa, por mais forte, por mais macho que seja, ele vai correr da barata. Entende? Agora você vê que tem pessoas que não têm essa crença, né? Uma crença limitante. Então ele pode até pegar uma barata na mão, por mais que isso não seja higiênico, né? Mas você pode ter certeza que essa pessoa não vai sentir absolutamente nada, nada de ruim. Em alguns, dependendo da crença fortalecedora, né? Ela vai sentir até uma alegria, até uma satisfação em estar pegando uma barata na mão. Eu sei que ouvir isso é estranho, mas o nosso cérebro, ele é fenomenal. Ele faz essas coisas, ele prega essas peças na gente, tá certo? Uma outra forma das crenças serem formadas são as palavras que são ditas. O que as pessoas falam para nós, o que elas falaram. Talvez na sua infância, na sua adolescência, você ouviu muito assim: menino, você não presta. Menino, você nunca vai dar certo na sua vida. E essas palavras, elas foram armazenadas, se tornaram uma crença. E se elas se tornaram uma crença, você pode ter certeza que tudo que você tentar fazer, o seu cérebro vai encontrar uma maneira de te sabotar para se cumprir. Por quê? Porque as crenças, elas são uma profecia autorrealizável. Grava isso. As crenças, elas são uma profecia autorrealizáveis. Então, se está lá dentro de você, de que você acredita, porque já foi te dito isso, que você nunca vai ter sucesso na vida, e você tomou isso como uma verdade, todas as vezes que você estiver tendo resultado e sucesso em alguma área, o seu cérebro vai fazer com que você se sabote. Você vai faltar no serviço, você vai sair para beber na noite anterior e vai perder a hora no dia seguinte. Você entende como você vai se comportando de maneira que as suas crenças vão ditando? Estão entendendo isso? Como é importante a gente mudar as nossas crenças, reconfigurá-las de maneira que a gente tenha crenças positivas naquilo que a gente quer ter sucesso? Então é isso, as palavras negativas, meninas, ouviram, menina, você é uma vagabunda, nunca nenhum homem vai querer ficar com você, sabe? Os homens vão te usar, olha, homem não presta, viu? Homem não presta, e todas as vezes que chegar um homem perto de você, pode ter certeza que ele está querendo só te usar. Então isso é uma crença, né? Ah, mas a maior parte dos homens realmente querem abusar e usar das mulheres. Será que isso é verdade? Eu aprendi muito cedo que toda generalização é burra. A gente não pode generalizar em nada. Então existem pessoas que sim, têm má intenção, mas tem pessoas que, como você, estão procurando alguém séria, decente, para construir uma vida estável, um casamento e uma família feliz. Entende? Então, se você tiver uma crença de que todo homem não presta, então provavelmente você vai afastar esse tipo de pessoa e quando você se aproximar de alguém,
de alguma maneira o teu cérebro vai fazer você gostar apenas de pessoas que não prestam. É isso mesmo. Acredite nisso. Quando passar alguém decente, esse alguém decente, o seu cérebro vai filtrar, vai fazer você não enxergar. Por quê? Porque ele vai contra a sua crença. E aí ele vai fazer você começar a sentir atração por um homem ou por uma mulher que não presta, que não quer construir família, quer só usar, quer só viver o momento ali. E aí você se sentirá atraído porque essa profecia o seu cérebro vai fazer ela se cumprir. Olha, todo homem não presta, então eu só vou enxergar no meu mundo homens e mulheres que não prestam. Entende? Mas muito bem. Por um forte impacto emocional. As nossas crenças são formadas por forte impacto emocional. Aquele trauma ou aquele episódio da sua vida, né, que, que aconteceu com você, que te marcou, que até hoje você se lembra, sabe? De repente, você perdeu dinheiro, né? Você perdeu um trabalho que você gostava muito, você confiou demais numa pessoa e aquela pessoa te desapontou. Então aquilo virou uma crença dentro de você. Aquele forte impacto emocional é uma das maneiras mais eficientes para que uma crença seja formada, entende? Tanto negativas, né, uma crença limitante, como crenças fortalecedoras. Elas são formadas também por forte impacto emocional. Sabe? Se acontecer uma coisa muito boa com você, que vai te deixar extremamente impactado ou impactada, feliz, realizada, então aquilo pode se tornar uma nova crença dentro de você também. Então, olha só, assim a gente aprende através das informações que nós recebemos e nós assimilamos. Grave isso. Uma informação que você recebeu e assimilou. Então, como que essa formação chegou até nós? Como que essa informação se estabeleceu dentro da nossa mente inconsciente? A gente chama esse processo, né, de sistema representacional, ou seja, pelo nosso olfato, paladar, tato, visão e audição. É isso mesmo. Então, como essa informação chegou até você, pelo que você viu, ouviu, sentiu, percebeu, aquilo se tornou, então, uma verdade dentro de você, na sua mente inconsciente. Então, esse sistema representacional é a maneira pela qual as informações são processadas dentro de nós. Então, nenhuma coisa é verdade ou é mentira, a não ser que você acredite naquilo. Entende? Então, se você acreditar, por exemplo, que você é uma pessoa burra e que você não consegue aprender nada, então, de alguma maneira, quando as informações chegarem até você, o seu cérebro vai processar aquilo de uma maneira que você não compreenda. É isso mesmo. E se você acredita que você é uma pessoa inteligente e que você aprende com facilidade e que mesmo que você não saiba a solução de algo, você consegue encontrar a solução para aquilo, então essa crença também é verdade. E aí o seu sistema representacional vai absorver a informação de uma maneira que você compreenda, armazene, guarde e se lembre com facilidade. Entende? Então, os sistemas representacionais são a maneira pela qual as informações chegam até nós. Então, vou dar um exemplo para você aqui, ó. Como que as crenças elas se formam e o poder que elas têm na nossa vida e no nosso comportamento. Então, imagine lá uma experiência que você viveu. Pense aí, alguma experiência, sei lá, negativa que você viveu. Vamos lá, você entrou numa reunião e você foi humilhado pelo seu chefe diante dos seus colegas de trabalho. Então você teve uma experiência negativa, certo? E aquilo entrou na sua mente como uma crença de que toda liderança, todo líder, ele é ruim, ele é autoritário, ele quer o seu mal, ele quer te humilhar, certo? Então, virou uma crença dentro de você. Eu acredito que todo líder, todo chefe é ruim. Então, ficou lá, é ruim, está armazenado dentro de você. Está no seu inconsciente, mas está lá, certo? Agora, muito bem. Como é que foi a situação? Como que ela se deu? Como que ela aconteceu em você, né? Como que você interpretou o ambiente? Então, olha só. A crença, ela se transforma em uma profecia autorrealizável, ela se transforma num filtro pelo qual eu interpreto o ambiente e a situação. Então, imagine que você agora está numa outra empresa trabalhando e alguém quer
promover você, né? Ou você foi promovido e você vai participar de uma nova reunião. O que que você acha que vai acontecer com você, certo? Você vai trazer aquela crença, ela vai fazer você interpretar aquela reunião como um ambiente hostil, como um ambiente negativo, um ambiente contrário. Então você vai começar a perceber o ambiente como uma coisa negativa para você. Então o que que vai surgir em você? O que que você acha que vai surgir em você? Vai surgir um pensamento. Então imagine lá, fulana, vai ter reunião agora em 5 minutos. Quais são os pensamentos que vão vir na sua cabeça? Olha só, meu chefe vai me humilhar. Meu chefe, eu vou passar vergonha nessa reunião. Eu estou inseguro. Eu não sei agora como me comportar. Então, olha só, gerou um pensamento, certo? Esse pensamento em você, por causa da sua crença lá, hein? Então, você teve uma experiência que se transformou numa crença. Essa crença virou um filtro pelo qual você interpreta o ambiente. Esse ambiente está gerando pensamento em você. E esse pensamento vai gerar o quê? Emoções, medo, insegurança, angústia. Então, todo tipo de sentimento que às vezes a gente tem, a gente quer trabalhar com sentimento. Mas às vezes a gente esquece que por trás daquele pensamento, daquele sentimento, tem um pensamento. Então, qual foi o pensamento que eu tive que gerou ansiedade? Percebe? Por como que a gente lida, como que a gente aprende, como que a gente lida com as circunstâncias da nossa vida, tudo tem uma origem lá na nossa crença. Então, se eu fizer o caminho contrário, eu começo a perceber, olha, por que que eu estou nervoso? Qual foi o pensamento que eu tive agora que gerou essa emoção de, sei lá, inquietação, incomodação, ansiedade, medo? Aí você descobre o pensamento. Aí você pensa, bom, esse pensamento que veio na minha cabeça, por que que ele surgiu? Qual foi a experiência que eu tive? O que que eu acredito? Qual é a crença por trás desse pensamento? Então, você vai descobrir uma crença fazendo sempre o caminho inverso, beleza? Então tá lá, você tá na reunião, só que você tá com medo, tá inseguro, tá ansioso, tá com frio na barriga. Por quê? Porque você pensa que seu chefe vai te humilhar e que todo chefe não presta, que eles são pessoas ruins e que eles só querem o seu mal e querem te expor, certo? Beleza. Aí, qual que vai ser o seu comportamento na reunião? Todo mundo fala, mas você fica calado. Quando alguém pergunta para você algo, você responde o mínimo possível e não dá detalhes. Você quer participar o mínimo possível daquela reunião. Mas espera aí, você foi contratado para isso. Ah, mas eu não consigo. Então você percebe o seu comportamento? Então agora, habitualmente nas reuniões, enquanto todo mundo expõe o seu ponto de vista, as suas ideias, os seus resultados, você é uma pessoa calada, tímida, insegura, fica lá quietinho no seu canto, fala o mínimo necessário. Todo mundo ali está dando inúmeras ideias e você também tem ideias maravilhosas, mas você não consegue se expor. Você acha que não é melhor eu falar, é melhor eu ficar aqui quieto, entende? Então, às vezes, até numa promoção, aquela pessoa que tem ideias até inferiores à sua, ela é promovida e você fica sem a promoção. Por quê? Porque o seu comportamento, por causa de emoções, de pensamentos e de crenças, estão fazendo com que você não se mostre, que você não cresça, não se exponha, entende? Então, olha o comportamento ali. É ali, então todo comportamento e hábito que você tem é porque existe uma crença ali por trás. Essa crença está gerando os pensamentos e as emoções que você sente, certo? Então, qual vai ser o resultado? Qual é o resultado de alguém que numa reunião não participa, não fala, não dá ideias? O resultado é que ele vai ser chamado a atenção. Ele vai ser chamado a atenção por quem? Pelo seu chefe. Você entende que coisa interessante? Então, esse resultado que você está tendo é por causa de uma crença. E essa crença está se tornando uma profecia autorrealizável. Agora o seu chefe está chamando a sua atenção, por quê? Porque você está se comportando inadequadamente numa reunião. E aí você está fortalecendo a crença. Tá vendo porque eu não gosto de reunião? Tá vendo? Eu não falei que chefe gosta de chamar a nossa atenção, de nos expor diante das pessoas.
Eu não falei, eu não sei, eu sabia disso. Tá vendo? Então, tá vendo? O que eu penso não é uma ideia errada, é verdade. Mas não é. Você fez com que aquilo se tornasse uma verdade. Você está entendendo o peso e a força que tem uma crença dentro da gente? Qual é o resultado? Você pode ser até mandado embora. Você pode ser chamado a atenção no meio das pessoas, porque você foi contratado para algo e a sua produtividade está baixa, seus resultados estão baixos, né? Se a sua liderança marcou uma reunião com você, é porque ela quer te ouvir, ela precisa do seu feedback, mas você fica lá com medo, inseguro, calado. O seu comportamento é de falar o mínimo necessário, de não dar muitas opiniões, de não falar as suas ideias. E tudo isso é por causa de uma crença. E aí o resultado vai ser que você vai ter baixa produtividade, um comportamento inadequado na reunião, e aí você sim vai ser chamado a atenção pelo seu chefe. E aí você vai dizer, tá vendo? Eu não falei que chefe só gosta de chamar a atenção da gente? Você está entendendo a força que tem uma crença? Isso é muito importante você entender. As nossas crenças determinam os nossos resultados. Aquilo que você acredita se torna os padrões pelo qual você pensa, sente e se comporta. Portanto, os resultados que você está tendo hoje na sua vida são frutos das suas crenças, daquilo que foi formulado como verdades inconscientes e que estão ditando os padrões na sua vida. Então, é difícil mudar comportamentos? Se você aprender a falar a linguagem do seu inconsciente, então você será capaz de mudar qualquer comportamento. Lembra que nós temos duas inteligências, a mente consciente e a mente inconsciente. Então, qual é a linguagem da mente inconsciente? Nós precisamos aprender a acessar e a se comunicar com a nossa mente inconsciente para que a gente mude as crenças, para as crenças que vão nos fazer ter os resultados que nós queremos, certo? Então, essa crença de medo do chefe, de que todo chefe quer o nosso mal, essa crença não é uma crença de alguém que quer ter resultados satisfatórios na sua profissão, no seu trabalho. Essa crença não é a melhor crença, ela é a pior crença, ela é uma crença limitante. Então, precisamos acessar lá a crença limitante para que eu possa mudar a interpretação que a pessoa tem dos ambientes e das circunstâncias. Isso vai mudar o pensamento dela, as emoções e os comportamentos. Consequentemente, vai mudar os resultados. Beleza? Então vamos lá. Não tem como eu falar de tudo isso que eu estou te falando sem falar sobre a PNL. A PNL significa programação neurolinguística. Então, por que programação? Porque a PNL, ela acredita que todo mundo é programável. Eu e você, nós somos seres programados. Existem um conjunto de crenças armazenadas a respeito de tudo da vida dentro de nós, e essas crenças fazem com que a gente se comporte da maneira que a gente se comporta, ou seja, nós somos programados para agir automaticamente. Então, olha só, lembra que eu falei que a crença ela fica no inconsciente, e a mente inconsciente ela tem a função de nos manter vivos, de nos proteger? Então, todas as vezes que uma situação se apresentar dentro de nós e a gente não tem uma resposta ali na hora, o seu cérebro vai buscar uma informação que está armazenada lá há algum tempo, para que você se proteja, para que você saiba o que fazer, mesmo que não seja o melhor, mas é aquilo que você acredita que é o melhor, entende? Para que você então se saia daquela situação, entende? Então, a PNL fala que você é programável, ela entende que você é programável. E por que programação neurolinguística? Porque a neurologia ela tem feito estudos assim muito profundos sobre a mente humana e tem se descoberto muito sobre a questão da comunicação, aquilo que é comunicado ao nosso cérebro, ao nosso inconsciente, como que nós aprendemos. Por isso que é programação neurolinguística. Então, a PNL ela estuda talentos e qualidades, como organizações e indivíduos excelentes obtêm os seus resultados excelentes. Então, como que algumas pessoas conseguem obter resultados excelentes? Então, se uma pessoa consegue fazer aquilo, então aquilo pode ser aprendido, para que outras pessoas também consigam fazer aquilo. Então, os métodos podem ser ensinados a outros, para que eles também possam obter a mesma classe de resultados. Então, esse processo na PNL é denominado de modelagem. Então, você se modelar em alguém. Por exemplo, imagine que você tem o seu chefe lá,
e você, ao invés de pensar que seu chefe é alguém ruim, alguém que não, que só quer te humilhar, que quer te expor, que não se preocupa com você, você olha para o seu chefe e pense assim, poxa, eu quero ser como ele, eu quero ter essa habilidade que ele tem, eu quero ter os resultados que ele tem, eu quero ser competente como ele é, eu quero prosperar como ele tem prosperado aqui dentro da empresa. E aí você começa a se modelar nele, o jeito que ele fala, o jeito que ele pensa, os comportamentos que ele tem, a autoconfiança, a visão sistêmica, e você começa a se modelar, então, no seu chefe. Então, assim funciona a neurolinguística, né? A programação neurolinguística. Então, se alguém tem um resultado, outra pessoa também pode ter, se ela tiver os mesmos recursos, né? Pensando da mesma forma, as mesmas crenças, mesmos pensamentos, mesmos sentimentos, aí ela naturalmente vai ter os mesmos comportamentos e também os mesmos resultados. Então, para modelar, a PNL estuda como estruturamos nossa experiência subjetiva, entende? O lado de dentro, né? Subjetiva. Como pensamos sobre os nossos valores e crenças, como criamos nossos estados emocionais e como construímos o nosso mundo interno a partir de nossa experiência lhe damos significado. Então, nenhum evento tem significado em si mesmo. Nós lhe atribuímos significados, né? Pessoas diferentes podem lhe atribuir significados iguais ou diferentes. É isso que a PNL estuda, né? Experiências pelo lado de dentro. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela vai investir na bolsa de valores e ela perde dinheiro. Então, se é algo, você não vai ser a primeira nem a última pessoa a perder dinheiro na bolsa de valores. Mas tem pessoas, por exemplo, que ao perder dinheiro, ela assume uma crença, ó, oh, isso não dá certo, isso aqui não é verdade, isso tudo conversa, só quem tem muito dinheiro é que consegue, enfim. Aí você começa a ter crenças, certo? Outra pessoa que investe na bolsa e também perdeu dinheiro, ela pode ter um pensamento totalmente oposto, porque ela tem crenças diferentes. Ela acredita, não, para que algo dê certo, a gente realmente tem que aprender. Então, assim, antes de dar certo, vai dar errado. Então, eu estou mais perto de dar certo. Eu já aprendi o que não funciona. Eu vou aprender agora como funciona cada vez mais. E assim como tem pessoas ficando ricas na bolsa de valores, eu também vou ficar. Então, você vê a crença. Então, você sabe que a mesma experiência, cada um experimenta aquela experiência de formas diferentes. Então, a programação neurolinguística, ela estuda como as pessoas têm as experiências, certo? Mas vamos avançar aqui, então. A PNL começou estudando os melhores comunicadores e evoluiu para o estudo sistêmico da comunicação humana. Então, como as pessoas se comunicam, como elas percebem o mundo, como elas se comportam, as suas crenças, os seus valores, os seus comportamentos e hábitos, por que as pessoas têm esses comportamentos e hábitos. Então, a PNL começou a fazer o estudo sistêmico de como as pessoas são, como elas mudam, como elas aprendem, e aí surgiu, então, muito, muito conteúdo que eu estou passando para você aqui, e já vou passar alguns outros aqui mais à frente, né? Então, cresceu adicionando ferramentas e métodos práticos gerados pela modelagem de pessoas excelentes e brilhantes. Essas ferramentas são utilizadas internacionalmente nos esportes, nos negócios, em treinamentos, em vendas, no direito e também em educação. A PNL traz desenvolvimento e mudança. Primeiro, você usa para trabalhar a si mesmo, para se tornar uma pessoa que realmente quer ser e pode ser. Da mesma forma, você trabalha a si mesmo para que possa ajudar outras pessoas de forma eficaz. Então, você trabalha a si mesmo para que você se torne alguém melhor, mais excelente no que faz, e você também pode trabalhar a si mesmo e para ser melhor com as pessoas, entende? E ajudar as pessoas também. Então, para isso, eu vou te mostrar aqui algo que nós chamamos de níveis neurológicos de mudança e aprendizado. Então, essa pirâmide aqui que eu vou te explicar aqui, dos níveis neurológicos de desenvolvimento, né, de aprendizado e de mudança, serve para qualquer um de nós, qualquer ser humano, ao aplicar essa estrutura aqui para mudar, ele vai ter êxito, certo? Então, eu vou explicando aqui, você vai ficar claro para você como que nós aprendemos. Então, assim, é muito comum a gente querer mudar os nossos comportamentos. Mas para que você mude o comportamento, você está tendo aquele comportamento porque tem algo que diz para você que você tem que se comportar daquela maneira.
Então, nesse nível neurológico, nós vamos aprender onde que deve acontecer a mudança, beleza? Muito bem. Então, o primeiro nível de aprendizado e mudança, né, que a gente chama de nível neurológico, é o nível do ambiente, é o contexto externo, é onde e quando as coisas acontecem. Né? Então, você tem que olhar os resultados ao seu redor. Né? O que você está produzindo de resultado no seu casamento? Né? Que nota você daria aí de 0 a 10 para o seu casamento? Para as suas finanças, né? A saúde financeira sua e da sua família. Muito bem. Que nota que você daria para o seu estado emocional hoje? Né? Como você se sente? Os resultados que você tem produzido. Então, você vai olhando para os resultados ao redor da sua vida, certo? É aqui que você descobre, é o nível mais superficial. É onde você descobre os resultados que você está tendo. Aí você descobre, por exemplo, que você não está gostando daquele resultado que você está obtendo. Aquele resultado no seu casamento. Ou então vamos colocar na sua vida sentimental. Você quer se casar, mas você não consegue, você não arruma ninguém, quando arruma, não dá certo, ou você tem dificuldade de se comunicar com as pessoas, enfim, o seu resultado. Né? O resultado é, quero me casar, mas não consigo. Então, o resultado no seu ambiente, na vida externa, está ruim. Você quer mudar. Onde que você vai operar a mudança? Não é aqui. Você vai operar a mudança num nível acima. É no comportamento. Então, o meu comportamento está gerando os meus resultados. Então, quais são as ações que eu tenho tido? Quais são os hábitos que eu tenho produzido? O que eu faço em relação a isso? Né? É o que. Aqui não é o quando e onde, mas é o que você faz. O que você já fez. O que você tem feito. Quais são as atitudes comuns, diárias, a rotina no dia a dia em relação a essa área que você quer mudar. Seja qual for. Finanças, família, saúde. Ah, eu quero emagrecer. Ah, é? E você está conseguindo? Não. Por quê? O que você tem feito? Né? Quais são as suas ações? Aí a pessoa começa a descobrir que os comportamentos dela estão produzindo o resultado peso extra, né? Quer dizer, eu estou acima do peso, por quê? Porque eu estou me comportando da maneira que eu estou me comportando. Então a pessoa descobre que para ela mudar os resultados dela, ela precisa mudar os comportamentos. Esse é o segundo nível. Aí vem a questão: como que eu mudo os meus comportamentos? Como alterar os comportamentos que eu estou tendo? Eu não quero agir assim, eu quero agir diferente, porque se eu continuar agindo assim, você já deve ter percebido pessoas que querem emagrecer, mas ela volta e meia posta lá nas redes sociais, está comendo pizza, comendo em restaurante, comendo fast food. Então, aí a pergunta é, essa pessoa, ela realmente está agindo da maneira certa para quem quer emagrecer? Uma pessoa que quer ter resultados lá na sua empresa, ele é um gerente, e aí lembra lá que eu falei nos exemplos anteriores? Aí a pessoa vai lá, ela entra na reunião e ela fica calada, certo? Então, o comportamento dela está levando ela a ter resultados melhores. Então, assim, a coisa mais assim sem significado e sem sentido que existe é alguém fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Se você se comporta do mesmo jeito, você vai ter os mesmos resultados que você já tem obtido. Então, você quer mudar os seus resultados nessa área da sua vida? Comece a mudar os seus hábitos, as suas atitudes, as suas ações. Só que, como alguns alunos até inclusive já me procuraram, falando: ah, como que nós mudamos os nossos hábitos? Ah, eu tenho o hábito de acordar tarde. Ah, eu tenho o hábito de não conseguir dialogar com meu marido, com a minha esposa, eu acabo brigando. Então, assim, como que você muda o seu hábito? Aquilo que você faz habitualmente, né? Um hábito é aquele comportamento inconsciente que você faz constantemente, né? É no nível de cima. Você quer mudar o hábito? Você vai lá para o nível das capacidades. Qual é a capacidade que eu tenho? Os estados, as estratégias, né? Direção, para onde, né? O como. Aqui é muito mais do que onde, quando ou o que você faz, mas é o como você faz, né? Então, por exemplo, vou pensar aqui um exemplo que te ajude aí, vai. Tá. Então, você quer emagrecer, só que você tem um comportamento, um hábito de comer fast food de final de semana. Então, é isso que você tem feito, certo?
Você quer mudar os seus hábitos? De que maneira você acredita que você poderia fazer para você mudar esse hábito de comer fast food? Então, como você pode agir a partir de agora? Agora vem a capacidade, a maneira que cada um tem de fazer. Alguns vão pensar imediatamente que ele precisa ser uma pessoa, por exemplo, menos ansiosa. Ela tem que ser uma pessoa que se comporta mais assim como, tipo, sei lá, se alimentar melhor. Outras vão falar, não, eu acredito que eu preciso, é, sei lá, começar a fazer academia, né? Então, assim, é o estado em que você se encontra, como você se percebe, como você faz. Então, a capacidade que você tem, ela é diferente de comportamento. Então, por exemplo, se você quer emagrecer, mas você não tem em você uma capacidade que te ajude a emagrecer, você precisa adquirir ela. Você precisa construir ela, você precisa desenvolver ela. Então, por exemplo, uma pessoa que ela, ela quer ser um gerente de vendas, mas ela se comporta na reunião de maneira calada, então quais são os recursos que ela precisa para superar isso, né? E aí você vê, fala de capacidades tanto interiores como técnicas, né? Você sabe como gerenciar, você sabe como fazer uma reunião, como se portar numa reunião, você já viu isso, você já estudou sobre isso, aprendeu sobre isso, você tem os recursos que você precisa para se comportar diferente, ou você entende que uma pessoa ela não consegue se comportar de uma maneira diferente se não há nela nenhuma referência para isso? Ela não consegue inventar uma referência, entende? Ela tem que ter uma referência. Ela tem que ter aprendido de alguma maneira. Então, é a capacidade que eu tenho, o recurso que eu tenho para poder mudar o meu comportamento. Eu quero mudar o meu comportamento, eu tenho que ter o recurso para mudar esse comportamento, beleza? Tá, eu não tenho recurso, né? Eu não sou uma pessoa organizada, eu não sou metódica, eu não sou prudente. Como que onde eu encontro, né, capacidade para mudar a capacidade, ou para acrescentar a capacidade? É no nível anterior. Qual é o nível anterior? Crenças. Lembra que eu falei das crenças? Então, se uma pessoa acredita que não tem capacidade, é porque tem uma crença lá dizendo. Então, se uma pessoa pensa que ela não consegue constantemente, não adianta você falar para ela mudar o comportamento e nem as atitudes dela, os hábitos dela. Entende? Ela tem lá uma crença. Essa crença é como se fosse softwares que ficam rodando no inconsciente da pessoa, dizendo como é a vida e como ela deve se comportar, né? A gente chama isso de metaprogramas. É o porquê. Por que que eu me comporto assim? Por que que eu acho que eu não consigo mudar? Por que que eu falo que eu vou mudar a minha alimentação, mas chega no final de semana eu estou comendo fast food? Por quê? O que que me leva a isso? Qual é a crença que está lá por trás? Então, quando você diz, sempre que você quer mudar o nível de baixo, você tem que trabalhar no nível de cima, entende? Então, quais são as crenças que você tem sobre saúde, sobre o corpo, sobre o trabalho, profissão? O que que você acredita sobre isso? Então, tem a ver com os seus porquês. Aí eu perguntaria para uma pessoa, por exemplo, que quer emagrecer: por que que é tão importante para você emagrecer? Por que que isso é importante? Entende? Por que que isso te incomoda tanto não ter isso? O que está por trás disso, desse desejo de. Então, se a pessoa não tem um porquê que é fortalecedor, ela não vai fazer. Ela pode até começar, ela vai parar. Entendeu? Então, uma coisa é você querer, outra coisa é você poder. Por que que eu não posso? Porque eu acredito que eu não posso. Eu penso que eu não posso. Eu quero, mas porque eu acredito que eu não posso, o meu cérebro faz com que eu me comporte assim. Vocês estão entendendo? Então, as crenças, elas vão sempre trabalhar como metaprogramas rodando no nosso inconsciente, dizendo para nós se temos capacidade ou não, o que possuímos e o que não possuímos, e por que que nós devemos nos comportar daquela maneira, e os resultados vão ser sempre iguais aos da nossa crença. Sempre. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido pessoas dizendo assim: ah, eu já tentei de tudo para salvar o meu casamento, mas eu não consigo. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo conversar e dialogar. Eu não consigo mais amá-lo ou amá-la. Você está vendo? Crenças de incapacidade.
crenças limitantes. Então, se você diz que você não consegue, quais serão suas capacidades? Seu cérebro vai reduzir totalmente os seus recursos internos e externos. Né? Eu perguntaria para questionar essa crença, eu perguntaria assim, você já tentou de tudo? A pessoa vai dizer, sim, já tentei. Tá. E se você pudesse fazer algo diferente que você nunca fez, algo que você conhece alguém que já fez e você nunca fez isso para salvar o seu casamento, o que poderia ser? Se você estivesse conversando com alguém que está passando pela mesma situação que você e você ama muito essa pessoa e você não quer ver o fim do casamento dela, o que você diria para ela fazer de diferente que você já não tenha feito? Então, quer dizer, eu estou tirando a pessoa daquele estado de crença limitante, colocando ela no estado de infinitas possibilidades, certo? Então, questionando a crença dela sem ela perceber. Então, a pessoa vai começar agora a pensar, eu acho que eu deveria ser menos orgulhosa, olha a capacidade, né? Eu deveria pensar que tem gente que consegue salvar o casamento, sim. Eu conheço algumas pessoas que conseguiram. De repente, eu posso descobrir o que elas fizeram. Olha aí, entende? Já entra aí a modelagem, como nós falamos no comecinho da aula. Então, vocês estão entendendo? As crenças, elas vão sempre ser fortalecedoras ou limitantes. Se você tiver uma crença fortalecedora, os seus resultados vão ser bons, de acordo com aquilo que você está buscando. Se forem crenças limitantes, limitadoras, então os seus resultados vão ser sempre ruins ou contra aquilo que você deseja conscientemente. Então, aqui que eu preciso trabalhar. Trabalhar mudando as minhas crenças. Por que eu devo salvar o meu casamento? Por que o meu casamento vale a pena lutar por ele? Sabe? O que me fez me casar e quando eu me casei eu desejei que fosse para a vida inteira. O que eu tenho que fazer para que um casamento dure a vida inteira? Por que é tão importante um casamento durar a vida inteira? Aí eu diria para a pessoa, faça uma lista aí de 20 ou 30 razões para você lutar pelo seu casamento, por que ele é tão importante? Por que é tão importante o seu trabalho? Por que é tão importante a sua família? Por que é tão importante para você mudar de peso? Emagrecer 20 quilos? Chegar no seu peso ideal e estar com medidas mais de acordo com aquilo que você deseja? Por que é tão importante isso para você? O que está em jogo? O que você ganha? O que você perde se você não emagrecer? Se você emagrecer, o que você ganha? Como você vai se sentir? Então, eu estou trabalhando aqui, tá vendo? Ó, as crenças da pessoa, o porquê ela quer tanto aquilo. Isso vai mudar as capacidades emocionais delas, os estados emocionais, as estratégias que ela vai usar, o como ela vai fazer. Por quê? Porque agora eu estou trabalhando no nível de crença. Tá, a pessoa tem uma crença limitante. Eu nunca vou conseguir emagrecer. Eu nunca vou ser um bom gerente. Eu nunca vou conseguir mudar a minha vida, minha condição financeira. Minha vida vai ser sempre escassa. Minha família nunca vai dar certo. Como é que a gente trabalha nas crenças? No nível acima. Olha como que a gente muda crenças. Aqui, ó, na sua missão, a sua identidade. Aqui vai muito mais além do que crenças. Porque o que você acredita não é quem você é. Entende? O que você acredita é apenas uma informação que foi armazenada como verdade. Sabe? Você pega uma pessoa aí que está vivendo uma vida de escassez e pergunta para ela: o que é dinheiro para você? Olha a crença dela: dinheiro é algo ruim. O dinheiro divide, separa as pessoas. Essa crença vai fazer com que você tenha um estado emocional de repelir dinheiro. O seu comportamento vai ser de alguém que vai negar trabalhos que vão dar retorno financeiro muito grande para você. Você vai fugir. Ou se você ganhar, você vai arrumar um jeito de gastar ele o mais rápido possível para você se manter na condição atual financeira que você está, para fortalecer essa crença. Então, o resultado no seu ambiente vai ser uma vida de escassez. Por quê? Porque você acredita que dinheiro é mal, é ruim, ele separa as pessoas. Agora, imagine se você perguntasse para o Silvio Santos, o que é dinheiro para você? Você vai ouvir coisas assim, dinheiro, ele aumenta as minhas possibilidades de fazer o bem, me ajuda a levar alegria para as pessoas. O dinheiro, ele é uma energia que quando você usa ela de maneira positiva, você pode conectar as pessoas, você pode levar um sorriso no rosto de alguém que não tem, você pode abrir hospitais, creches, escolas. Olha a crença desse cara. Essa crença vai fazer o quê?
vai ampliar nele o estado emocional, as estratégias, o rumo, o que ele vai fazer, como ele vai fazer, o comportamento, como que ele age agora, o que que ele faz, porque ele acredita que dinheiro é bom, o que que ele faz? Ele vai ter atitudes, comportamentos que vão levar ele a ganhar mais dinheiro, sabe? O que as pessoas enxergariam como um problema, ele enxerga como uma oportunidade de ganhar mais. Ele vai lá e resolve aquele problema e ele ganha mais dinheiro. E aí o ambiente dele é um ambiente de possibilidades, de muitos recursos. E esse ambiente de recursos fortalece a crença dele, que diz, realmente, dinheiro ajuda a gente a fazer o bem e a espalhar amor e ajuda para as pessoas. Você está vendo? Vocês estão vendo? Agora, a pessoa não consegue ter uma crença fortalecedora. A gente tem que trabalhar lá na identidade. Ah, é? Então você acha que você não consegue emagrecer? Você acha que você não consegue ser um bom gerente? Ou ser um bom pai de família, uma boa mãe de família? Ou você acha que seu casamento nunca vai dar certo? Então esquece um pouquinho isso, eu quero falar com você. Quem é você nesse mundo? Por que você nasceu? Qual que você acha que é a sua missão aqui nesse mundo? Sabe? E aí você vai perceber que tem a maioria das pessoas, elas têm crenças limitantes, por quê? Porque elas não sabem nem quem elas são. Elas não sabem por que elas existem. Elas não sabem o que elas estão fazendo no mundo. Elas estão no automático, elas levantam, vai trabalhar, volta, arruma a casa, toma banho, come, vai dormir, levanta no outro dia e vai trabalhar. A vida dela está num automático, ela não sabe por que ela existe. Então eu pergunto, qual é a sua missão, qual é a sua identidade, por que você vê este mundo? O que você está construindo antes de sair desse planeta? Sabe? Uma vez eu fiz uma sessão de coaching com uma pessoa que foi muito fenomenal. Ela estava assim num estado de desânimo muito grande. E eu fiz uma sessão chamada Renascimento. Nessa sessão, a gente apaga a luz, coloca a música bem, bem suave assim e leva esse seu coach, né, a vivenciar a experiência do dia, último dia dele aqui na Terra. Então a gente fala, olha, você morreu hoje. E aí você leva a pessoa a se perceber, agora está acontecendo o seu velório, feche os olhos, visualize. No seu velório, tá lotado, tá vazio, quantas pessoas você consegue enxergar? E a pessoa vai dizendo, olha, o meu velório está lotado. Ah, é? E depois de 10 minutos, quem que você vê lá? Ah, já caiu a metade. Tá, e depois de 1, 2 horas? Agora está acontecendo o seu enterro. E aí, e agora? Você foi enterrado. Quantas pessoas estão lá? Ah, só tá a minha esposa, meu filho. E aí a pessoa foi falando, tá? E depois de 4, 5 horas, ah, já não havia mais ninguém lá. Ah, é? Então eu te pergunto, depois de 1 ano, quantas pessoas ainda vão se lembrar de você? Aí daqui a pouco, depois de 2 anos, 3, depois de 10 anos, quem ainda vai se lembrar de você? Normalmente a pessoa diz, ah, minha mãe ainda se lembrará de mim. Aí eu digo para a pessoa, imagine que você tivesse 30 segundos em rede nacional. Se você pudesse ter a oportunidade de voltar para esse mundo, 30 segundos, e trazer uma mensagem para a humanidade que pudesse fazer sentido para você, a sua última oportunidade de deixar uma mensagem para a humanidade, o que que você falaria? O que que você diria para as pessoas? Qual seria a sua mensagem? Aí a pessoa chorando já diz, ah, eu voltaria, eu diria, ame mais as pessoas ao seu redor, ame o seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, cuide das pessoas, faça o que você tem que fazer, não passe vontade, aproveite, porque a vida acaba, o mundo acaba, tudo acaba, né? Então, assim, pare de ficar focado na dor, curta mais a vida, desfrute da vida, né? Aí, num dado momento, eu falei assim para a pessoa, então, quando você puder, respira fundo, abre os olhos e olha aqui para mim. Aí quando a pessoa abriu os olhos para mim, né, chorando, eu disse para ela: você tem essa segunda oportunidade. Sua vida não acabou. Você está vivo. Você pode entregar essa mensagem para o mundo todos os dias. Tem muita coisa que você pode fazer porque sua vida ainda não acabou. Bora fazer? E é nessa hora que a pessoa parece que renasce. Parece que a pessoa tira todo aquele pesar, aquele desânimo de dentro dela, por quê? Porque na mente dela ela vivenciou a sua morte. E a mente, ela faz isso. Ela entrega para você aquilo que você pede para ela. Então a pessoa voltou totalmente animada, motivada e voltou completamente mudada, vamos dizer assim, né? Então assim, quem é você? Qual é a sua missão nesse mundo? Descubra quem é você. É a pergunta, quem eu sou?
quem eu sou neste mundo. E se você não sabe quem você é, você descobre isso no nível acima, que é o último nível neurológico de aprendizado e de mudança. Então, se eu mudo as minhas crenças, descobrindo a minha identidade, quem eu sou, né? Então eu também mudo ou descubro a minha identidade aonde? Num nível superior, que a gente chama de espiritual ou visão e propósito. Aqui significa o quê? Significa não só você, quem eu sou, mas quem mais, todo o sistema, quem faz parte dessa sua identidade, quem participa, né? E isso aqui pode envolver, não tem necessariamente a ver, e não mesmo, né? Não tem necessariamente a ver com o espiritual no sentido de uma religião, entende? Mas de um propósito maior, de algo que está acima de você, o mais alguém, sabe? A sua influência na vida de pessoas, a vida de quem mais está em jogo, sabe? Sua família, seus amigos, as pessoas na sua cidade, no seu país, nesse mundo, sabe? Então, descobrir que você faz parte de um sistema, e nesse sistema onde o mundo está acontecendo coisas simultâneas ao mesmo tempo, qual é a sua visão, qual é o seu propósito? Quem mais vai precisar do que você tem a oferecer? Aí você descobre quem você é. Em outras palavras, eu acredito, eu, Anderson, acredito que eu nasci para fazer a diferença na vida de mais de 1 milhão de pessoas. Eu acredito que eu vou mudar a vida de mais de 1 milhão de pessoas. Eu acredito que nesse mundo eu fui colocado para ajudar as pessoas a cumprirem o seu propósito. Então, o meu propósito é ajudar outras pessoas a cumprir o seu propósito. Então, isso me dá uma identidade, percebe? Agora eu sei quem eu sou, eu sei qual que é a minha missão. Então, para alguns de vocês, vocês sabem que além de coach, eu sou pastor. Então, também ajudo as pessoas a terem saúde na sua fé, na sua caminhada, na sua fé no Evangelho, na Bíblia, na Palavra de Deus. Então, assim, de uma maneira assim muito clara e objetiva, isso define as minhas crenças, porque eu sei quem eu sou, eu sei o porquê que eu faço as coisas. Eu faço as coisas por convicção de chamado, de propósito. Eu acredito que a minha felicidade está ligada em fazer com que outras pessoas sejam felizes. Então, quando eu consigo ajudar alguém a encontrar o seu propósito e a sua felicidade, isso para mim, o meu retorno é que essa crença me faz feliz, eu me sinto feliz. Olha aí a minha capacidade, o meu estado emocional. Entende? E por isso eu me comporto. Por isso eu estou gravando essa aula, por exemplo. Olha o meu comportamento, as minhas ações. Eu gravo aulas, eu faço vídeos, eu faço palestras, eu escrevo livros, eu faço sessões individuais de coaching, eu tenho grupos de mentoria. Tudo isso por quê? Para ajudar as pessoas, porque eu acredito que esse é o meu propósito. Então, isso dita as minhas crenças, as minhas capacidades e os meus comportamentos. E qual é o resultado? O resultado é que eu ajudo centenas e centenas e centenas de pessoas. E por ajudar essas centenas de pessoas, isso reafirma as minhas crenças. Percebe? Então, ficou claro para vocês aqui? Eu estou falando de mim, mas isso aqui tem a ver com você. Tá bom? Isso ajuda você a entender como você aprende, como você muda. Você quer mudar os seus resultados? Você tem que mudar os seus comportamentos. Seus comportamentos estão desalinhados, você tem que mudar o seu estado emocional, suas estratégias, sua capacidade. Você ainda não está conseguindo mudar os seus estados emocionais, estratégias ou a direção para onde você está indo, como você faz as coisas, cheque suas crenças. E você muda suas crenças através da identidade e também do seu espiritual, né? A visão de propósito, tá bom? Então, como que a gente faz para mudar? Agora que você entendeu, na prática, vamos fazer aqui um exercício para mudança. Então, primeiro, perceba e identifique qual é a crença que está por trás dos seus pensamentos, sentimentos e ações. Descubra aí qual é a crença. Então, pega aí uma área que você sabe que você precisa trabalhar nessa área urgentemente porque os resultados que você está tendo não estão legais. Então, pensa aí nessa área. Identificou? Identifique aí a crença. Qual é a crença que você tem e qual é a crença fortalecedora que você quer colocar no lugar. Ah, então eu acredito que casamento não dá certo. Casamento é uma prisão. Ah, é? Então está sendo bem ruim viver casado. Só que você quer continuar casado.
ou casada. Então, o que você tem que fazer? Mudar a sua crença para uma crença fortalecedora. Como eu quero acreditar no lugar dessa crença? O que eu quero acreditar para mim continuar casado? Casamento é bom. Casamento é um lugar para eu fazer alguém feliz, para ajudar o meu parceiro, que juntos nós somos mais fortes. A Bíblia fala, por exemplo, que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então, eu estou aqui para levantar o meu cônjuge sempre que ele precisar. Entende? Agora, pergunte-se a si mesmo se esta crença te ajudou ou te atrapalhou. Avalia. A crença que eu tenho, que eu tenho ali negativa, né? Essa crença está me ajudando ou está me atrapalhando? Porque nem sempre você tem que mudar uma crença, entende? Às vezes aquela crença, ela está correta, está alinhada com aquilo que você quer conquistar. Olha, eu acredito que casamento é bom. Acredito que o casamento é um lugar de proteção, entende? Um lugar de felicidade. Só que, de repente, de alguma maneira as coisas não estão indo bem ainda, certo? Então, talvez o problema não seja uma crença, seja nos níveis mais abaixo, que nós falamos aqui nos níveis neurológicos. Aí você vai descobrir as suas capacidades. Talvez você precisa mudar a sua capacidade para fazer um casamento feliz. Faltam os recursos emocionais que você precisa. Então pergunte se essa crença está ajudando. Se ela estiver ajudando, maravilha, senão você tem que mudar ela. Outra coisa, esteja comprometido com a mudança. Você não vai mudar nada na sua vida só porque você acha que tem que mudar. Você precisa se comprometer. É que nem um trabalho. Você diz que quer aquela vaga, você vai lá, se candidata, faz a entrevista, você passa. Agora você tem que ter compromisso. Senão você não se manterá naquele trabalho. Então se comprometa com você mesmo, de 0 a 10, o quanto eu estou comprometido em salvar o meu casamento, em mudar, em fazer o que precisa ser feito para que ele seja um casamento feliz, para que eu emagreça, né, para que eu perca esse peso extra que eu estou, para que eu tenha recursos financeiros, para que eu seja um profissional exitoso na minha profissão e entregue os resultados que a empresa espera, entende? Então esteja comprometido com isso. Aí eu diria para você fazer um exercício agora. Se você puder, aí onde você está, feche os olhos agora, né? Respira fundo 3 vezes, feche os olhos aí, se você pode, senão você pausa esse vídeo e você vai fazer isso no momento que você estiver sozinho e tranquilo. Respira bem fundo 3 vezes e na última vez tenta ouvir o barulho, né, o som do seu coração batendo, certo? Fica confortável onde você está, sinta o seu coração batendo aí. E agora, com os olhos fechados, eu quero que você repita a crença fortalecedora, tá certo? Então, qual que é a crença fortalecedora que você quer ter no seu casamento? Casamento é lugar de felicidade. Todos que se casam serão felizes e farão alguém feliz. Se é essa crença, então repita ela aí. Repita 1, 2 ou 3 vezes. Repetiu? Agora eu te pergunto, o que você sentiu aí na hora que você repetiu isso? Como você combateu a sua crença anterior, provavelmente se sentiu um pouco incomodado, ou como se uma vozinha lá no fundo falasse: isso não é verdade, nem todo mundo é feliz no casamento. Não, casamento não é isso. Você sabe que isso daí, ou talvez você ficou até um pouco angustiado, é a resistência do seu inconsciente em receber essa nova verdade, entende? Você está confrontando a crença limitante. Então, assim, você não precisa bater de frente com ela diretamente, você pode aceitar e enfrentar. Enfrentar resistindo a sua mente inconsciente. Por exemplo, eu acredito que casamento é lugar de felicidade. Aí vem aquela vozinha lá, nem todo mundo é feliz no casamento. Aí você responde, eu concordo e sei que nem todo mundo é feliz no casamento, mas eu acredito que eu farei por onde, para que eu seja, para que eu me torne alguém feliz e faça o meu cônjuge feliz. Entende? Então, essa é uma estratégia para você aceitar e enfrentar a resistência do seu inconsciente com a crença anterior. Beleza? Perceba o que você viu, ouviu e sentiu, né? O que você viu, ouviu e sentiu, né, nesse momento? Uma maneira de você saber se está acessando, né? Lembra que eu falei que o seu inconsciente tem uma linguagem. Então, qual que é a linguagem? A gente chama de VAC, né? Visual, auditivo ou sinestésico.
Então, a gente vai sempre ver, ouvir ou sentir. Então, quando você fechou os olhos e repetiu o que repetiu, você viu, ouviu ou sentiu alguma coisa. Tem pessoas que fecham os olhos e ouvem o barulho das brigas, como se fosse a sua mente dizendo, olha, não é verdade isso que você está dizendo, olha aqui quanta briga que tem. Entende? Tem pessoas que sentem a sua emoção, sentem vontade de chorar, sentem raiva, sentem ódio. Tem pessoas que, com os olhos fechados, veem cenas do seu casamento. Então, vê o que você, perceba aí o que você viu, ouviu e sentiu. Que dependendo do que você viu, ouviu e sentiu, você está acessando sim o seu inconsciente, então você está no caminho certo. Normalmente, quando ainda tem a crença limitante, você vai ver, ouvir e sentir coisas limitantes. Entende? Abra os olhos, né, e se parabenize pelo seu sucesso nesta área. Então você vai agora colocar a nova crença no lugar e você vai ver, ouvir e sentir depois de você repetir isso. Casamento não dá certo. É a crença que você tem. Agora você colocou uma crença fortalecedora. Casamento é lugar de felicidade. Eu sou muito feliz no meu casamento. Aí você sentiu que algo ruim. E aí você aceitou e disse, não, realmente, nem todo mundo é feliz no casamento, mas eu sou e farei o meu cônjuge feliz e vou descobrir novas maneiras de sermos felizes dentro do nosso casamento. Aí depois que você falou isso, o que você sentiu? Você vai ter que sentir um alívio, uma paz, como se você estivesse colocando uma nova crença no lugar. Você repetiu isso várias vezes. Aí agora você abre os olhos e se parabenize, né? Dê sucesso a você nessa área. Eu sou muito grata, ou muito grato, porque eu estou aprendendo nesse exato momento uma nova maneira de ser feliz no casamento. Eu acabei de descobrir que eu sou forte o suficiente, eu sou inteligente o suficiente, eu sou uma pessoa esforçada o suficiente para descobrir novas maneiras de ser feliz e de fazer o meu cônjuge feliz. Entende? Isso serve para qualquer área, gente. Serve para qualquer área, você pode usar isso para qualquer área da sua vida. Faça esse exercício aqui que vai te ajudar muito na mudança. Uma outra forma de você mudar é você se modelar em alguém que tem sucesso nessa área que você busca. Alguém que é feliz no casamento, que conseguiu salvar o seu casamento. Alguém que você conhece que emagreceu. Alguém que você conhece que tem êxito profissional. Como ele pensa, como ele fala, como ele se comporta. Entende? Então se modele. Veja essa pessoa, olha como ele fala, como ele age, seus comportamentos, seus hábitos, e se modele nela. Então, o contrário é verdadeiro também. Quando você começa a modelar-se em alguém, se comportando da mesma maneira que ela, você também vai mandando informações de que algo está mudando. E aí o seu inconsciente começa a assimilar novas verdades. Lembra que o ambiente também são lugares onde crenças são formadas? As circunstâncias da nossa vida? Então, nós estamos formulando crenças a todo momento, todos os dias. Entende? Você já deve ter trocado algumas vezes de crença, em algumas fases da sua vida, em anos anteriores. Você pensava de uma maneira e hoje você pensa de outra. Por quê? Porque alguma crença tomou o lugar de outra. Então é assim, talvez inconscientemente você não percebeu, mas aconteceu isso. Tá bom? Então, durante 7 dias, não se faça de vítima. Nem reclame e nem pense o contrário. Certo? Tudo o que você foca se expande. Grava isso. Tudo que você foca se expande. Né? Se você duvida disso, faça um exercício aí agora. Olha ao seu redor, vê aí quantos objetos na cor vermelha tem ao seu redor. Olha aí para você ver como que tudo que você foca expande. Olha aí. Quantos objetos cor vermelha? Conta aí. Contou? Agora fecha os olhos. Rapidamente. Fechou os olhos? Diga para mim quantos objetos na cor azul você achou. Provavelmente você nem se lembra. Sabe por quê? Porque eu perguntei a cor vermelha, então tudo que você foca se expande. Você viu tudo na cor vermelha e o seu cérebro não focou em outra cor, porque o que você queria era vermelho. Então tudo que você foca se expande. Durante 7 dias, não se faça de vítima. Por que 7? Porque durante 7 dias você vai fortalecer essa crença. E a crença ela precisa ser rebatida constantemente para que uma nova crença tome lugar. Não é uma coisa da noite para o dia. Pode até acontecer da noite para o dia em algumas pessoas. Quanto maior for o impacto emocional,
mais forte uma crença se forma mais rápido. E quanto mais tempo uma crença fortalecedora está agindo na vida de uma pessoa, de repente vai precisar de mais ataques ali para você conseguir combater aquela crença, tá bom? Então, no mínimo, faça isso durante 7 dias, repita constantemente sua nova crença, não se faça de vítima, não reclame do seu casamento, não reclame do seu peso, né? E foque no que você está dizendo, que você acredita e quer, tá bom? Isso vai te ajudar muito. Então, para a gente terminar, eu vou fazer um outro exercício para você aqui, para ajudar você. Você pode fazer esse exercício sozinha ou sozinho, mas eu uso esse exercício para fazer com os meus coaches, os meus clientes. Eu faço com eles, né? Eu e o meu cliente, tá bom? Isso aqui é um exercício que nós vamos trocar a crença limitante por uma crença fortalecedora naquilo que ele quer. Então, como funciona? Você descobre qual é o evento, ou seja, aquilo que você quer fazer, produzir como resultado. Você descobre o que acontece, qual que é o efeito, né, que vem quando você quer fazer aquilo e não consegue, porque tem uma crença limitante ali, certo? Então a gente identifica qual é o evento, qual é o efeito e qual é a crença limitante. E depois disso a gente faz um exercício contrário, descobrindo com a pessoa o quê? Qual é o evento que ela quer, obviamente é o mesmo evento, né? E o efeito que ela quer ter. Diferente daquele que ela está tendo, o que ela quer ter como efeito, o resultado, né? E qual é a nova crença que ele quer pôr no lugar. Funciona assim, ó, por exemplo, vou dar aqui um exemplo para você. O evento de um cliente, olha, eu quero guardar dinheiro. Eu sou uma pessoa que eu acredito que é importante guardar dinheiro. Só que acontece uma coisa, eu quero guardar dinheiro. Esse é o resultado, ter dinheiro numa reserva financeira, num investimento. Eu não vou gastar todo o dinheiro que eu ganho por mês, eu vou guardar uma parte, eu quero guardar dinheiro. Só que olha o que acontece. Essa pessoa procrastina. Todas as vezes que ele recebe o salário dele, ou os proventos dele, ele fala que vai guardar, mas ele acaba não guardando. E aí eu pergunto para o cliente, por que você procrastina? O que vem na sua mente? Qual é a crença que você tem por trás aí que impede você de fazer isso rápido? A hora que ele me diz, eu fico pensando que vai fazer falta, eu vou precisar daquele dinheiro. E que não adianta eu guardar ele porque eu vou ter que usar ele em algum momento. Eu tenho que usar, vai fazer falta. Então, esses pensamentos ficam na minha cabeça. Você vai guardar dinheiro? Mas por quê? Você vai precisar desse dinheiro. Isso vai fazer falta, hein? Você vai ver no final do mês as contas não vão fechar. Você vai ter que usar. Então, esse é o pensamento que está lá. Então, essa crença está fazendo com que ele procrastine guardar dinheiro e o resultado é que ele não consegue guardar dinheiro. Maravilha. Aí agora vem a mudança, né? A crença que a gente quer ter. Qual que é o evento? É o mesmo, guardar dinheiro, ele quer ter uma reserva. Qual que é o efeito que ele quer ter? O efeito é ter dinheiro guardado. Então eu quero guardar dinheiro e eu estou guardando dinheiro. Então, qual que é a crença que você gostaria de ter para que você pudesse conseguir guardar dinheiro? Qual que é o pensamento que você queria que viesse na sua mente, ao invés de vir pensamentos como vou precisar, vai fazer falta, eu vou ter que usar esse dinheiro? Qual é o pensamento que você gostaria que viesse na sua mente? Aí a pessoa diz assim, ó, eu sou uma pessoa econômica, eu sou econômica, né? Eu não gasto muito dinheiro. Vai sobrar por quê? Porque eu sou uma pessoa econômica. Eu vivo com o necessário, né? Eu sou uma pessoa minimalista. Não vou gastar todo o dinheiro, por quê? Porque eu vivo só com o necessário, eu só preciso do necessário. Eu sou controlada ou controlado. Eu me preparo para o futuro. Eu sou racional com o dinheiro, não sou emocional. E eu controlo o meu dinheiro, ele não me controla. Então, sou econômica, vivo com o necessário, controlada, me preparo para o futuro. São esses os pensamentos que eu quero ter no ato de guardar dinheiro. Então, beleza. Então, ele quer tirar aqui a crença. Vou precisar, vai fazer falta, que é um pensamento de escassez, né? De necessidade. E ele quer ter aqui uma nova crença, uma crença de fortalecimento. Olha, eu sou econômico, sou econômica, eu só vivo com o necessário, eu controlo meu dinheiro, eu me preparo para o futuro, eu sou racional, o dinheiro não me controla, eu controlo ele. Maravilha.
Aí eu faço uma sessão que é um exercício que você pode fazer aí comigo agora. Pensa aí qual é a crença que você quer mudar e qual é a crença que você quer ter. É no seu casamento? Pensa aí. A crença do seu casamento ou a crença do emagrecimento. Qual é a crença fortalecedora que você acredita que vai te ajudar a emagrecer ou a salvar seu casamento ou a guardar dinheiro, pode ser também. Pensou aí? Maravilha. Olha como que eu faço com o meu cliente. Eu peço para ele fechar os olhos, respirar fundo e falar para mim qual é o pensamento que vem todas as vezes que ele quer guardar dinheiro. Aí ele repete, vem, vou precisar, vai fazer falta, eu tenho que usar. Aí eu falo assim para ele, então agora respira fundo e sabe esse pensamento que você citou? Imagine que esse pensamento ele vai sumindo, uma fumaça, vem sobre ele, ele some, desaparece, some da sua mente. Essa crença simplesmente desapareceu. Você nem se lembra mais qual era essa crença que você tinha sobre dinheiro. E no lugar dela, você começa a ouvir uma voz. Essa voz começa a ecoar dentro da sua mente. Todas as vezes que você pensa em guardar dinheiro, vem na sua mente: eu sou uma pessoa econômica. Eu vivo com o necessário, eu sou controlada. Eu sempre me preparo para o futuro porque eu sou racional e eu controlo meu dinheiro. Começa a ouvir essa voz falando com você e repetindo na sua mente. E começa a sentir que isso começa a fazer parte do seu ser. Você sente isso no seu corpo, nas suas emoções. Uma alegria, uma certeza. E aí chegou o dia que você recebe o seu salário, o dia 5. E agora o dinheiro caiu na sua conta. A primeira coisa que vem na sua mente é: eu sou uma pessoa econômica. Eu vivo com o necessário, eu sou controlado e eu me preparo para o futuro. Sou racional e controlo o meu dinheiro. E agora você vai lá e guarda, separa já. Primeira coisa, você separa esse dinheiro que você vai guardar todo mês e você transfere para a conta ou coloca onde você vai colocar para separar do seu dinheiro lá. Por quê? Porque você é uma pessoa econômica. Você só vive com o necessário e é controlada. Você está se preparando para o futuro. Como você se sente? Entende? Aí a pessoa começa a dizer tudo que ela está sentindo e a gente faz esse exercício várias vezes com a pessoa. Até que chega uma hora que essa nova crença assume o lugar da crença anterior e aquela pessoa começa a guardar dinheiro sem fazer força nenhuma. Simplesmente ela começa a guardar dinheiro. Entendeu? Então você pode fazer isso aí sozinha. Repetir para você a frase, a palavra constantemente que você quer ter como uma verdade no seu inconsciente. Isso vai te ajudar muito. Você pode usar a palavra inconsciente, subconsciente, é a mesma coisa nesse caso, tá bom? Então, é isso. A aula que eu tinha para passar para vocês aqui é sobre níveis neurológicos de aprendizagem e mudança. Te expliquei aqui sobre o PNL, te expliquei como você experiencia as situações da sua vida, como que as crenças são formadas, como você combate as crenças e como que você muda os seus comportamentos seguindo os níveis neurológicos e como você, em 2 exercícios aqui no finalzinho, como você na prática muda de maneira terapêutica, né? Como você muda essas crenças aí, combate essas crenças na sua mente para que você possa ter resultados diferentes. Então, é isso aí. Eu não sei se essa aula vai ficar no YouTube, se vai para o Instagram, enfim. Segue a gente lá no Instagram, segue também o meu canal do YouTube. Você que está aqui no YouTube, então pega esse link, compartilha para o máximo de pessoas esse conhecimento que você sabe que precisa ouvir isso aqui. Se você estiver assistindo pelo Facebook, eu não sei ainda onde eu vou colocar essa aula, mas provavelmente a princípio eu vou colocar ela aberta para que todo o meu público possa assistir e depois, em algum momento, ela vai ser fechada, vai para uma área exclusiva apenas para os membros da minha mentoria, para que eles tenham acesso a esse material exclusivamente. Tá bom, gente? Então, eu espero que você ponha em prática tudo isso aqui, que tenha te ajudado. Então, segue a gente aí nas redes sociais. O meu Instagram é Coach Anderson Alves, ou se você digitar no Explorar Estrategista Humano, então vai aparecer lá, provavelmente você é um dos primeiros ali aparecendo, ou então Coach Anderson Alves, tá? O Facebook, a minha página é a mesma, Coach Anderson Alves, e no YouTube você pode ir ali no Extraindo o Seu Potencial, tá bom? Digita lá, Extraindo o Seu Potencial, você vai ter ali essas informações. No Instagram também, se você não achar por alguma razão, vai lá no Instagram, o link está na bio, para você acessar os vídeos do YouTube, as videoaulas. Tá certo, galera?
Beleza, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Tenha um ótimo dia e uma excelente semana.